agora o primeiro programa da segunda série da Coluna do Nenê em áudio e vídeo. Estou hoje com 4 convidados criativos, amigos maravilhosos que fazem acontecer nesse mercado. Eu costumo não apresentar ninguém, porque senão fica aquela coisa de currículo para cá, currículo para lá. Então, vamos começar pela minha... Quem é? Bom dia, boa tarde, boa noite. William Malé, diretor de criação, redator do Clube de Criação, da 3AG. E obrigado pela presença. Sejam bem-vindos todos ao nosso podcast. Valeu, gente. Eu sou Alessandro Carlucci, redator na Rock. Eu sou Thaís Kodama, partner e head de design digital no GAD. Eu primeiro, antes de me apresentar, minha mãe me ensinou lá que tem que agradecer, né? Papai também. Agradecer aí o Nenê, tá? O nosso mestre do mercado já de muitos anos, e te parabenizar pela iniciativa do programa, né? Eu acho que tem um cara que tá sempre inovando, que é o que a gente busca, né? Quando tá criando. Então, eu tenho acompanhado muito o podcast, tá muito bacana. Tanto que o Clube de Criação aí foi atrás e imitou também. Porque é bom, né? E eu sou o Cado Botega, né? Sou criativo, sou diretor de criação, né? Hoje eu tenho a minha Eugência e também trabalho para a Neo Digital, que é uma agência especializada em agro. E vamos debater aqui hoje sobre criação, né? E eu sei que tu vai botar os pingos nos is aí na mesa. Eu vou começar com uma pergunta para vocês que eu sempre fico intrigado, porque o Rio Grande do Sul sempre foi pioneiro em grupo de mídia, em grupo de atendimento, em grupo de planejamento, e em clube de criação. E aí, de repente, eu vejo que o clube de criação parou. Por que parou? Por que ele não desenvolveu? Por que ele não foi? Por que fica sempre com 5, 6? Esses dias, até porque tu já está me olhando com cara feio. Esses dias falando com... Vai ter pau hoje. Esses dias falando com o Alexandre da Brava, ele disse que está tentando formar o clube dos produtores de... Sim, e aí, fornecedores. Na primeira reunião, 50. Na segunda, 30. Na terceira, ele mais um. Já vi esse filme? Já vimos esse filme. Quem Pois responde? Isso não pode continuar. O Clube de Criação, ele começou assim também, ele recomeçou, né? O Clube de Criação é lá, pra quem não sabe, o Clube de Criação é lá dos anos 90, da época do Beto Calage e tudo mais. E aí a gente refundou ele em 2016, né? 15? 16? 15. E aí a nossa primeira Quem reunião... é a gente que refundou? Então, este homenzinho aqui, este homenzinho aqui, este homenzinho aqui, e mais o Dreyson Queiroz e mais o Beto Schmidt. E esses são os que ficaram depois da 6ª reunião. Depois daquela primeira Esse de 50 na gestão porque do Zé acontece Conorato, isso em todos os lugares. Na hora de engajar o primeiro tirão, todo mundo vai. Tinha 50 pessoas. Tem uma foto histórica na área sobre isso. Expectativas do que vamos querer pro clube, o que se alinha aqui, o que se alinha ali. Próxima reunião, 30. Próxima reunião, 20. Próxima reunião, 5. E aí ficou. Falta abraço pra gente fazer. Inclusive, join us. Eu acho que nunca parou, tá, Nenê? Assim, o clube não parou. Ele, na verdade, ele pôde fazer o que foi possível, né? E é claro que, assim, quando o mercado não percebe que o clube existe, tem um grave problema, né? Mas se a gente colocar aqui na mesa, a Thaís, que entrou faz muito pouco tempo, eu me lembro que a gente fez uma reunião lá no Caldeira, e quando a gente começou a contar para ela tudo que o clube tinha feito, ela disse, nossa, cara, vocês fizeram horrores de coisas com pouca gente. Sim, nós fizemos muita coisa. Só que o mercado não viu, o mercado não percebeu, né? E esse é um problema para nós que trabalhamos em comunicação. Se não chega lá o nosso trabalho, o Will está pedindo jobs, né? Não vai chegar também, nenhuma prospecção não vai dar certo. Mas o que a gente, pelo menos, fica feliz é que a gente não parou, né? A gente fez muita coisa, mas é óbvio que assim, com pouco braço, com pouca possibilidade de colocar em prática o que a gente gostaria.
E agora a gente está num momento de retomada, isso que é importante dizer, né? E acho que a gente vai conseguir, assim, sensibilizar mais profissionais. Eu não vou dar aqui, mas depois tu vai perguntar isso, mas, por exemplo, a própria ARP nos chamou para conversar, o que é muito bom, a gente tem um apoio de uma entidade oficial. Eu também sou conselheiro da ARP, então eu faço aqui o jogo duplo, né? Clube de Criação e ARP. Mas parar mesmo a gente nunca parou, né? Não tivemos aquela força, o clube já teve, mas parar nunca paramos. O que a ARP está propondo? A ARP chamou para fazer uma discussão, né? O Fernando Silveira, que é o presidente, né? Porque o clube teve várias ativações, várias campanhas, porque muitas, não vou dizer clientes, mas algumas atividades do mercado procuraram a ARP para fazer trabalhos. Como orientar, né? Nós fizemos trabalhos aqui, por exemplo, para a Prefeitura de Porto Alegre, para Santa Casa e para outros, né? E foram atrás da ARP. Aí a ARP disse, nós temos um parceiro, que é o Clube de Criação, converse com eles que podemos viabilizar, né? E alguns profissionais do mercado, outros diretores de criação de outras agências que não estavam no clube, provocaram essa discussão, né? Então nós já fizemos a primeira reunião lá na ARP, né? Não me lembro que dia que foi, né, Will? Mas já fizemos uma reunião, estavam o pessoal da Scala, da Rock, da Eixo, né? Então a gente está vendo que existe assim um interesse, né, no clube e num fortalecimento do nosso grupo, né? Então vamos ver como é que vai daqui para frente. Foi bem no início de junho essa história. Mas eu estou bem otimista quanto a isso, assim. Inclusive já se falou em alguns projetos aí que depois a gente pode contar. Não, tem que contar. Deixa eu dar uma derivada aqui, depois voltar a esse assunto. Nós tivemos Cannes agora, né? Em que vocês, de uma forma ou outra, acompanham. Inclusive temos aqui um leão de ouro, né? Que é o Cado. Aliás, é o único leão de ouro que o Rio Grande do Sul tem, né? E aí eu estava lendo uma matéria que diz assim: Cannes falou em 2017 em diversidade, né, de gêneros. Em 2018 ela falou em sustentabilidade. 2030, ONU, Agenda ONU, aquelas coisas todas. Em 2023, games. O que tu acha disso? Essa evolução é pertinente ao mercado? Porque eu tenho uma dúvida sobre discussões sobre gêneros. Por exemplo, hoje, dia da LGTB. Ontem 28. Né? Eu não gosto dessas datas. Sabe? Das datas em si? Bom, respondendo a primeira pergunta, né, em relação à temática de games, assim como outras temáticas, assim como a gente vê temática de ESG, né, tá em alta, eu acho que passa primordialmente pela transformação do que a gente entende como área de atuação da comunicação, né? Então, há muito tempo, a comunicação em si, e eu sou da geração que a gente via propaganda, decorava propaganda, porque aquilo era entretenimento pra gente. Decorava os jingles, tinha comercial preferido, porque a gente sentava na frente da TV, tinha o horário até às 11 que tinha o desenho, depois tinha o jornal, e a gente acompanhava aquela programação que ela era mais unilateral, assim. Então, a propaganda virava entretenimento. O que acontece é que hoje a gente tem uma disponibilidade muito grande de entretenimento de forma diversificada. E o ambiente das marcas, o ambiente de comunicação, ele passou a se misturar também com esse ambiente de entretenimento. Então, a publicidade em si, a campanha, o comercial, ele deixou de ser entretenimento. Mas ele começa também a ser cobrado e competir na atenção com as pessoas com entretenimento mesmo. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Snoop Dogg fazendo um lançamento de disco dentro de um jogo, quando a gente pensa que Michel Teló ficou super conhecido no mundo inteiro porque a música dele estava dentro de um jogo de futebol, a gente começa a entender que a gente está vivendo uma era de comunicação, já faz no mínimo 10 anos, que se ampliou muito em termos de atuação da criatividade, em pensar como é que a gente pode ser menos interruptivo e contribuir para deixar de ser um entretenimento por falta de opção, que era como
propaganda nasceu, né, para realmente entender que faz parte de uma entrega do que as pessoas desejam, né, o momento de interação que as marcas têm com as pessoas. Eu acho que passa por isso. E tu, o que pensa disso? Olha, né, dá para ficar falando uma hora só sobre isso, né? Mas falando assim, pegando o gancho da Thaís, a propaganda era entretenimento para nós lá nos anos 70 e 80 também era por escassez. Por escassez do quê? A gente tinha poucos meios e para tu te ver livre da propaganda, tu tinha que levantar a bunda do sofá ou da cadeira e ir lá girar o seletor, porque não tinha nem controle remoto, né? Agora a gente corta para cá, agora a gente tem excesso de opções e a gente consegue pular o que a gente não quer ver, ou seja, propaganda, né, que tu tá invadindo e tentando com um dedo, né? Às vezes tu pula o conteúdo também, né? Tu pula o conteúdo. Tu pode, inclusive, pagar para não receber propaganda. Né? E daí é muito mais fácil. É um dedo só hoje, é rápido. Não acho que isso ficou mais difícil, porque eu costumo dizer principalmente para o pessoal da área comercial, né, que eu acho que deveria estar muito mais linkado com vocês do que hoje acontece. Eu costumo dizer o seguinte, que nós tínhamos antes 10 players, né, para 1.000 anunciantes. Hoje nós temos 1.000 players para 10 anunciantes. Sim, e vai aumentar com a inteligência artificial, né? Que foi um dos assuntos em Cannes. Então, vai aumentar ainda mais. Isso complica a coisa, né? Porque onde colocar, onde dá mais resultado, onde tem o famoso ROI, CRM, todas essas coisas que... Por isso que eu acho que a área criativa tinha que estar sempre unida à área comercial. E isso não acontece. Concordo Por que muito, não acontece? Concordo muito, porque a criação tem que fazer parte da estratégia, né? Porque no momento que hoje se cobra tanto resultado, e a gente vive num mundo de algoritmos e métricas que a Thaís aborda muito bem. E o artigo dela está maravilhoso. Eu já compartilhei com bastante gente. Então, a criatividade e a criação mesmo tem que estar a serviço de uma estratégia, né? Eu acho que isso aí já é uma coisa... Eu me lembro, assim, das agências como a Almap, como a Talent, que pregavam, né, em seus anúncios, nas suas campanhas, que aqui tem criação mais planejamento. Né? Eu me lembro assim, e realmente funcionava muito, porque tu via que essas agências, a Almap até hoje, né, tem essa pegada, assim como a Talent tinha aqui, o Júlio Ribeiro, que não é o nosso Júlio Ribeiro aqui, criou escola, né, sobre isso. Então, eu desde esse tempo, assim, eu sempre acreditei, né, que criação pela criação não existe, né, a criação tem que estar ligada à estratégia. Não houve um tiro no pé em que o talento foi excluído e o BV substituiu isso? Bom, aí tem a questão também da filosofia das agências, né? Ou do modelo de negócio. Do modelo de negócio da agência, que muitos foram regidos realmente pelo BV, né? Então, não havia mais uma escolha técnica do veículo. Havia a escolha pelo onde tu ganharia mais BV, né? E aí, todo o modelo da agência é direcionado para isso, inclusive a criação. Inclusive a criação, né? A partir do momento, eu acho que assim, a partir do momento que... Aí o Carlucci vai meter o pau agora. E é bom, porque ele tem um discurso certinho. Mas assim, a partir do momento que tu começa a chamar os clientes de anunciantes, né? Tu começa a ter um problema, porque sei lá, são marcas, são clientes e tudo mais, mas a partir do momento que vira... o propósito do cliente é anunciar, naquele velho clássico de botar nas mídias tradicionais que, qual é as maiores agências do Brasil, quanto elas investem em mídia e tudo mais, como é que tu faz, como é que tu monta esse ranking desses investimentos e poder o poder das agências mesmo de ter, né? Aí tu não consegue, tu pensa assim, não, se não tá anunciando milhões, bilhões, parece que tu não tá no jogo, sabe? E quando muitas agências, mais principalmente das antigas, assim, sobrevivem pensando só na mídia, antes de pensar numa ideia, ela dá um problema. Porque tu pensa assim, beleza, tu comprou lá na Globo tal coisa, depois vamos pensar o que nós vamos botar lá dentro. Daqui a pouco, às vezes tem que ser ao contrário. Claro, né? Aí tu pensa numa ideia e o que nós vamos fazer com ela, como é que nós vamos disseminar. Hoje em dia tem muito mais coisas assim, envolvidas que não é a ideia em primeiro lugar, e aí não é mais a mídia em primeiro lugar, outras coisas. Mas eu já falei tudo que eu tinha que falar.
Tu ia falar sobre a quantidade de... Tirou a fala do Carlos. Não era isso. Tinha muito mais fala, coisa. Sobre BV, sobre um monte de coisa. É mais ou menos como pensar na forma primeiro e depois da ideia, né? Isso. É mais ou menos a mesma Já que o assunto do BV veio à mesa e a Thaís bem colocou de modelo de negócio, o modelo de negócio era o BV, que era bonificação por volume, que era o que tu ganhava em mídia. E no momento que tu ganhava em mídia... Era tudo pela mídia. Tu fazia o que com a ideia e com a criatividade, tu entregava de graça. Daí sempre pergunta, qual é o valor da ideia? Eu digo, o valor da ideia é zero. Como assim? Eu tiro no pé. Como assim o valor da ideia é zero? Não, a ideia é a coisa mais importante, mas é zero. A agência não cobra e nunca cobrou a ideia. E a agência é um agenciador de mídia, né? Na origem, exatamente. Né? Da onde nasceu do profissional, do comercial dos veículos, né? Começarem a ser procurados pelos anunciantes, que se criou a ideia de agência. Antes o anunciante ia direto na rádio, eu quero anunciar aqui minha promoção de inverno. Complementando, né, Carlos? Acho que tem uma ideia burra aí, que é o tal da pirâmide. Cliente, veículo, anunciante. Cliente, veículo, agência. Cara, só tem um cara que paga a conta, cara. Sim. Só tem um cara, não tem pirâmide aí. Não tem. Mas a ideia, apesar da gente ter entregue de graça durante anos, é o que viabiliza tudo, né? É o que movimentava tudo. E no momento que entrou o digital, e que daí acabou-se o mundo do BV, né? Que foi ali 2014, 2015... Sim, porque o Google não dava, porque Facebook o Google, não dá. Se espalhou, sim, isso. Daí foi o tilt que deu nas agências, porque assim, como é que eu vou cobrar agora? Eu vou ter que cobrar planejamento e criação. Mas nunca cobrei isso, eu tinha mídia, como é que eu vou fazer? Aí ele, assim, aí ele não é mais anunciante. Ele é cliente. Mas aí aí o cara começou assim, eu tenho que entrar na estratégia dele. Mas nunca entrou. Mas é muito... Agora vai começar a entrar na estratégia, planejamento, etc. E aí isso aí deu uma virada absurda, né? No negócio. E tinha gente que já fazia isso, mas não sabia como lidar, né? E também vivia naquela época que tinha que encher a mesa do exatamente, cliente. Encher a mesa, com 300 peças. Não, cara, tu tem que ser cirúrgico para valorizar a tua ideia, não é só entregando 300 mil coisas que tu vai... E isso tira também a criação daquela lógica freestyle. Sim. Né, que era a proforma também, que era de ser criativo por ser criativo para ser diferente, até porque também a complexidade era menor. Tinham menos meios, menos momentos de atenção, mas podia-se jogar o futebol freestyle, né? Exatamente. Agora tinha mais tempo para experimentar também, né? Exato. As agências eram grandes laboratórios, assim, tu podia, né? E hoje, assim, com as limitações todas que tem, né? Como tu disse, tem que ser mais cirúrgico mesmo ali, tu tem que entender a estratégia, tu tem que, né? Sim, tu tem que entender a necessidade, qual é a dor do cara. Não tinha mensuração do resultado também. Não tinha. Era um negócio muito freestyle mesmo. A mensuração vinha quando tu via que as pessoas cantavam teu jingle, que chegava no estádio. Ou discutiam no boteco a tua propaganda. Ou discutiam no boteco, teu Eu Sou Você amanhã virava de propaganda, exatamente, caía na boca do povo, daí que tu via. Ou às vezes na venda, né? Que às vezes tem mais direto. Tua marca, às vezes até na premiação também, porque a premiação também tinha uma certa importância, porque, tipo assim, pelo menos para a criação, aquilo ali era validado como algo de qualidade, né? Um material de qualidade. Não que representasse um lucro ou uma coisa assim, mas a qualidade estava comprovada por uma premiação, às vezes. Thaís, pensar em inteligência artificial é pensar em inteligência humana? Certamente. Porque a gente tu fez o tema de casa, hein, Nenê? Tu fez o tema de casa. A gente estava conversando antes, né, de entrar aqui no podcast propriamente dito. O que acontece é que a velocidade, né, e a multidimensionalidade, né, que a tecnologia está trazendo, e a tecnologia é criada, né, pela inteligência humana, né, está trazendo um desafio muito forte de estamos em constante aprendizado, mas é um aprendizado que não termina, né, porque a gente já tinha uma noção, né, que a gente ia ter que ficar em constante aprendizado o tempo inteiro, mas a gente tinha uma ilusão de, eu terminei esse curso, agora eu entendo disso. Agora a gente pode, no meio de um curso de 3 semanas, a coisa já mudar tudo. E quando eu trabalhei, por exemplo, um bom tempo, né, com redes sociais, a gente tinha esse desafio. É o desafio do dia, é o desafio do mês, é o desafio do dia a dia. Porque se tu não tiver no dia a dia fazendo isso, tu já perde o bonde. Acontece alguma coisa diferente. Então, eu acho que o melhor conselho, se é que a gente pode dar conselho para alguém, né, é a gente aproveitar esse momento de evolução tecnológica para entender principalmente o papel do humano nisso. Porque é inevitável que a gente vai se dividir entre quem sabe utilizar, quem pode optar ou não,
quem pode, quem tem esse privilégio de optar ou não por utilizar, mas com certeza a gente tem que conhecer e entender, né, qual é o impacto que isso tem, não só para o nosso trabalho, mas principalmente para a vida como um todo, para a vida em sociedade, e repensar o papel do humano nisso. É uma oportunidade da gente pensar, porque se quando a gente inventa uma tecnologia, a tecnologia pode ser a roda para levar coisa de um lugar para outro e economizar trabalho. O ser humano está sempre inventando tecnologia para economizar trabalho, né? Para ficar mais relax. Mas o que a gente faz? O que a sociedade fazia no passado quando tinha mais tempo? Né? Qual é a nossa dimensão realmente humana? E quais são as habilidades que a gente precisa desenvolver? Eu vou... Então, diante do que tu está dizendo, a gente só pode pensar em comunicação para o futuro olhando para o passado? A gente só pode pensar qualquer coisa olhando sempre para o passado e para o presente. A diferença que a gente tem, eu acho que o privilégio que a gente tem nesse momento é muito dado. Antes, a gente trabalhava muito na nossa experiência pessoal e na experiência pessoal dos que nos cercam, dos pais, dos amigos, dos colegas de trabalho. Esse era o nosso repertório de experiência, porque o repertório te ajuda a ir construir o próximo passo. A diferença, e também a complexidade e a ansiedade, é que a gente tem o repertório de todo mundo, de toda a humanidade. Como lidar com isso, né? Eu vou colocar para vocês o seguinte, eu também acho que os dados estão aí, mas eu não sei se o grande pagador acredita nos dados. Então, no mercado de incerteza, no mercado cauteloso como nós estamos vivendo hoje, que o cliente está querendo muito mais, ou o pagador está querendo muito mais, ele quer tintim no caixa. E aí, o que ele nos chama? Ele nos chama para resultados imediatos. E ele acredita em nós com os... Pô, mas a experiência do Carrefour na França foi essa. Ele te olha com cara de, né, de algoritmo e diz assim para ti, e aí? Tu vai vender minhas coisas? Tu vai conseguir botar para fora os meus... Né? Eu tenho um exemplo que eu queria colocar para vocês. Eu acho que o grande problema que o Brasil está vivendo chama-se atendimento. E eu estou discutindo com alguns caras de shopping e alguns caras lojistas por que eles não têm atendimento dentro dos seus estabelecimentos. Aí alguns inventam. O aluguel é caro. O condomínio é caro. O imposto brasileiro o tributário é uma loucura. Eu digo, então não põe loja física. Meu. Vamos terminar com isso. Né? Mas aí tu diz no caso do tipo self-service. Não, eu estou dizendo tudo. Não, tudo. Eu ia até mais longe, né? Estou dizendo Lebes, estou dizendo Pompeia, estou dizendo todo mundo. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estive em Praga agora. E a minha neta entrou numa C&A para comprar um vestido que tinha um sales de 70% de desconto. E ela viu um vestido por 40 pila que ela enlouqueceu. A menina da C&A, que eu nunca tinha visto isso no país, pegou a minha neta, mostrou todos os vestidos que tinham na C&A, acompanhou ela para o camarim, ficou com ela, sabe? Perguntou se ela queria que arrumasse alguma coisa ou não. Depois que ela pagou no caixa, a menina acompanhou até... Eu nunca vi isso aqui, cara. Nunca vi isso aqui. Como é que fala? Só tô dando uma olhadinha em francês. Eu vou além, viu, Nenê? Eu acho que não é só atendimento. Assim, nós estamos muito mal de serviço no geral. Nós estamos muito mal... Eu vou usar de novo atendimento. Serviço é em todo lugar, não é na sua loja, é no restaurante, é no posto de saúde, etc, etc. Assim, as relações humanas, elas estão muito... E a gente vê isso, assim, por exemplo, nós que estamos aqui também dentro da academia, que somos muitas vezes até responsáveis, porque assim, a gente vê que tem uma defasagem assim, incrível. As pessoas não estão chegando preparadas onde elas deveriam prestar um serviço, trabalhar com gente, atender... Entende? Isso eu acho que é uma coisa geral, assim. Então, esse teu exemplo aí é uma exceção, uma grande exceção, não deveria ser, né? Infelizmente. E o próprio... outra coisa, né? A gente falou em repertório, né? E aprendizado, mas a gente tem que entender que
esses dados, né, e tudo que a gente tem de repertório não é garantia de que vai funcionar num mundo em transformação. Esse que é o primeiro ponto. Um outro ponto que tu tá trazendo aqui, Cado, digamos assim, da dificuldade que a gente está vendo em serviços é fazer uma reflexão de assim como eu falei, qual é o papel do ser humano, qual é o papel da loja física. Antes a loja física era o único meio de comprar. Hoje, a loja física é experiência de marca. Então, a partir do momento que tu entra numa loja, tu tem essa atenção, que a gente também vive numa era de déficit de atenção. Por quê, né? Porque a gente precisa competir e a gente, assim como a gente quer a atenção do consumidor, a gente, como ser humano, não recebe atenção porque tá tudo difuso. Então, a partir do momento que tu tem uma experiência como essa, pode até ter comprado pouco naquele momento, mas vai voltar para comprar. Vai falar dessa experiência com o máximo de pessoas. É o que eu digo. Eu compro num supermercado que vocês todos devem comprar há mais de 30 anos. Os caras nunca me deram bom dia. Nunca me mandaram alguma coisa dizendo assim, a sua maçã chegou. Né? Pode vir aqui. O seu vinho está aqui. Eles não estão nem no iFood. Não, mas agora tu pode pagar pelo aplicativo. Não, eu já compro pelo... Não, eu já compro pelo aquele que faz a compra programada e busca. Nunca me deram nada. Nada. Pelo contrário, cara. Nunca me disseram nada. Parece que eu faço o maior favor do mundo em comprar lá. Claro que eles entraram numa época, e alguns aqui sabem disso, em que os supermercados eram sujos. Tinha rato caminhando no supermercado, tinha barata caminhando no supermercado. Alguns até hoje ainda são. Né? E aí fez o diferencial. Claro. E esse diferencial foi a grande jogada do mercado. Agora, por que não me tratar bem, cara? Por que não me dizer que sabe que as coisas estão acontecendo? Não, ele não fala comigo. Eu que tenho que ir lá. Eu que tenho que pegar o carrinho. Eu que tenho que... Estou numa zona de conforto, assim. E aí teria condições de ter todo o mapa. Exatamente, né? exatamente. Do que você gosta mais, dos dias da semana que você vai buscar determinado produto. Então tem uma questão desse design de serviço. Sim, com a marca que eles têm, né? Fortíssima. E tá assim, ó. Eu, pelo menos, tenho notado, assim, que tá piorando a cada dia. O serviço falta no ponto grande de venda player. tá terrível. É que falta um grande player que não tem, né? Quando a concorrência não... A mesma experiência emocional. Aquela sombra que precisa, né? Economizar é tratar bem. É cuidar bem. Não, tem umas hipóteses. O slogan inicial era uma família serviço da... Né? Né? Lembra? Esse foi o primeiro. Termina com comum e termina com idade. Mas eu acho que está faltando um grande player. Mas não é só um grande player. Por que os outros também não me tratam assim? Não é só esse. Sim, sim. Né? Não é só esse. Agora, o sistema financeiro já me trata assim. É que dinheiro é disputado, né? Eu ia falar. Dinheiro é bem disputado. Isso. Mas ele me trata assim, ele me dá bom dia, ele me diz as coisas. É que no sistema financeiro entraram os novos players, né? As fintechs e também a própria educação, um monte de educadores financeiros e planos digitais. Daí o pessoal teve que se coçar, né? A XP que surgiu aqui, né? Do Rio Grande do Sul, quando entrou, explodiu e os bancos tiveram que correr atrás, até que compraram a XP, né? Não foi de graça que compraram a XP. Mas em termos de tudo isso, acho que tem algumas hipóteses aqui. Não é a resposta, mas é a hipótese para a gente levantar. Tem uma coisa que é o digital. O digital, ele que tem a ver com os games também. Ele acaba é uma coisa muito imersiva e tu vai formando tuas bolhas. São bolhas de conteúdos, tu acaba lidando com um tipo só de pessoas, né? O teu interesse vai te direcionando, e os algoritmos fazem isso, né? Te direcionam para alguns tipos de interesse. A experiência de eu ler um jornal digital não é a mesma de eu pegar o jornal e ler na mão. Por quê? Porque se eu pego o digital, é rápido. O meu ato com aquele e-mail é rápido, de vendo o dedo. Agora, o ato de eu pegar um jornal, abrir e ir folheando, eu tenho que folhear o jornal. Só no folhear eu vou... isso aqui, eu vou ler coisas que eu não estava pronto para ler, né? Daí, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente está formando bolhas. E o que é o bom atendimento? E o bom atendimento é tu conhecer pessoas. Ele vem um lado da experiência do usuário, do UX, que eu acho que até por isso que eu
tive certo sucesso na profissão, pelo quê, né? Por me colocar no sapato dos outros, né? Parar, tentar pensar o que aquela pessoa precisa. Tu tem que ter um repertório muito grande de conhecimento humano, né? E no momento que a gente está ficando cada vez mais fechado em caixas, né? Isso acaba se perdendo, né? E também tem isso, né? A gente não está usando o digital a favor do conhecimento humano, né? Tem muita gente que tá usando o digital só pelo digital. E para ganhar tempo e se livrar daquilo. Ganhar tempo, se livrar e uma coisa muito imediata. E daí a gente cai também nas mídias programáticas também, né? De resultados que tu quer ter o dinheiro na hora. Daí não, vou pro Google, vou pro não sei o que eu vou ter só o resultado ali, vai estar mensurado. Tá, mas é a construção da minha marca. E todo o resto, se tu não tem, talvez o Google vai chegar um momento que o Google não vai funcionar. Porque se ficar só no racional, no preço, tu não vai pagar mais por uma marca. Por uma outra discussão que é a questão da superficialidade, né? Sim, tu não vai pagar mais por uma marca. Tu não vai te aprofundar, porque tá cada vez mais difícil de ser um especialista, né? Porque tu tem que lidar com um monte de coisas, né? E você precisa saber um pouco de tudo. Chega um generalista, daí é aquela coisa, né? E a tecnologia te empurra, te acelera, tu não consegue te aprofundar em nada. Mas, Carlos, tu vê que é o seguinte, ó. Nós temos um grande sucesso financeiro aí, que é o Sicredi. Sim. Né? Cooperativa, né? Que o público entendeu o que é isso, a segurança que eles têm em investir no Sicredi, em que o Sicredi dá respostas que os bancos não fizeram contigo. É que daí vem do modelo, né? E vem do modelo que começa na parte lá, na parte rural, do pessoal que se juntou para começar a ter um corpo, para conseguir comprar os insumos com desconto e foi juntando e virou. Hoje no Sicredi, todo mundo faz parte da cooperativa. O colaborador que está te atendendo, ele é sócio do Sicredi. O cliente é sócio do Sicredi. O presidente é sócio do Sicredi. Todos fazem parte, todos podem ir na Assembleia e votar. Todos podem ir e dar opinião. A relação é um pouco diferente, né? E não é um propósito inventado, não é um propósito estratégico. Está na origem, está na origem da criação do negócio. E o atendimento até hoje, assim, eu sou cliente do Sicredi. E eu tive experiências assim a gente aqui, incríveis. Eu não sei se o Carlucci pegou essa época, eu vi nascer ali na Competence, né, no início. Sim. E eu me lembro assim, uma vez que eu estava na Avenida Paulista, São Paulo, e estavam fazendo uma agência do Sicredi no meio da... Eu, cara, sabe, me deu uma coisa de orgulho. Eu digo assim, caraca, os caras estão... E depois eu tive uma outra experiência que eu fui trabalhar em Manaus, no Amazonas, e eu disse, mas será que tem Sicredi? Olha só a minha cabeça, será que tem Sicredi aqui? Eu fui ver que tinha duas putas agências, uma muito perto de onde eu tava, no hotel, e eu relatei pra eles, eu sou do Rio Grande do Sul, lá onde surgiu. Cara, o banco parou pra me ouvir falar, entende? Porque assim, ó, e mesmo em Manaus, e depois lá no Maranhão, que eu também trabalhei, era o mesmo jeito de atender, aquela coisa assim, próxima, querendo te ajudar e tal. Cara, assim, ó. Então, assim, a lição de casa foi muito bem feita. Cara, é incrível, assim. Depois eu te dei mas pegando o gancho da Thaís, porque daí o propósito é genuíno. Daí tu vem de exatamente, dentro, tu não criou um negócio fake. Daí a gente cai pro outro lado da comunicação, que é o endomarketing. E comunicação interna, tá lá, faz parte do cerne do DNA, não foi inventado numa campanha. Tu não precisa convencer ninguém. Não precisa convencer ninguém, mas tu trabalha muito bem essa origem, essas tuas raízes, e faz isso estar presente no dia a dia, que isso se transforma no quê? Na cultura da empresa. E daí deixa os clientes tão felizes super que eles fazem propaganda. Exatamente. Tu tá fazendo propaganda, o Nenê eu fiz pras duas. Eu quando cheguei na minha agência, eu tive uma experiência lá em... Porque assim, ó, eu cheguei numa época que era essa época agora. E um dia eu cheguei, a agência toda estava montada para uma festa junina. Sim. Eles tudo e tal, não sei o quê. Eu cheguei de manhã no primeiro horário. Ó, a gerente até sabia meu nome. Seu Ricardo, não sei o que e tal. Vem aqui tomar um... Se eu quero tomar um... Cara, eu já estava no meio da festa deles. E as pessoas que chegavam, o guarda e tal, o gerente, estava todo envolvido naquela experiência que era muito bacana, cara. Tu te sentia de casa, eles também, né, próximos do cliente, era um negócio muito bacana. E daí, nas minhas loucuras, eu tenho umas loucuras, uma das loucuras é essa aqui, que hoje eu acho que isso tem tanto valor e tem a ver também com 3G, com todas essas pautas que a gente está falando, com ESG, quer dizer...
as empresas, as pessoas estão procurando propósitos verdadeiros nas empresas, não é o consumo pelo consumo, então isso favorece as empresas genuínas, que têm esse cuidado genuíno, que oferecem tem essa cultura e que as pessoas identificam essa cultura, que se reflete no bom atendimento, se reflete num jeito diferente. Isso tem tanto ou mais valor que a propaganda e vai começar a pautar a propaganda, que teve uma época que o marketing era o senhor supremo, né? Dentro do cliente, né? E essa é a principal transformação que a gente passou, né? Onde a propaganda ela era unilateral, bastava eu dizer o que eu sou e as pessoas acreditariam, né, que eu sou daquela forma, mas basicamente as empresas têm que olhar para dentro, o que elas são de verdade, da onde elas vieram e onde elas querem chegar. Né? E isso aí a indústria do luxo vive disso. É as histórias que a Louis Vuitton conta, ela é a mesma desde, tu vai ver o Prada, por que o Prada, não sei o que... A indústria do luxo, que é a mais pujante, que não conhece crise nunca, sempre teve isso como norte, né? E agora eu acho que está chegando na... Mas o grande lance sobre isso é que a gente não... Quando tu pensa no storytelling de uma empresa que quer... agora vamos... Tinha uma época, né? Que dizia, agora vamos fazer um storytelling. Vamos inventar uma história. E aí tu inventa uma história e aí, antigamente, logo quando começou isso, a galera não ia atrás pra saber se aquela marca aquilo ali mesmo ou não, se aquele leite era por vacas criadas, né? Se os morangos ouviam música clássica. Isso, a galera não ia atrás pra saber. Agora hoje a galera sabe. E a galera mete o pau e tem que meter o pau mesmo. Exatamente. E aí o grande lance... Caiu-se nessa cantilena, mas hoje não tem mais como. É que hoje as redes sociais estão ali. Não tem como mais. E se tu não tem uma cultura forte, se tu tá mentindo... E tu sempre vai ter algum colaborador que sabe que tu tá mentindo, ele vai dizer, o cara tá mentindo, ele vai falar. Ele tá na rede social, ele vai lá e vai dizer. Senão vira É que agora a gente tem uma coisa no bolso que é o controle remoto da vida. Isso. O celular. Eu disse, todos nós somos o grande irmão hoje, porque a gente filma, grava, tira foto de tudo o tempo inteiro. Senão vira o tweet o novo Galaxy, o meu, que eu tirei essa foto, que é genial, enviado pro iPhone, né? Luciano Huck fez isso aí várias vezes, a Angélica e todo mundo que é os primeiros influenciadores digitais do Twitter na época era isso, né? Quando e aí fazia propaganda fake das marcas, assim, tu achava que era nossa. Foi o iPhone 6 ou 8, né? Que eu acho que é uma campanha memorável, que vinha com a câmera fodástica e tal. Sim. O que eles fizeram? Eles deram pro próprio consumidor produzir a campanha do iPhone, que não saiu um tostão, né? Só pagar em mídia. Porque eles diziam assim, cara, essa foto tem uma resolução tão boa que dá para fazer coisas gigantes e tal. E aí, pelo mundo todo, as campanhas eram as grandes empenas, metrô, Frontlight, tudo tal, fulano de tal com o seu iPhone, não sei o que. Então, deu poder pro cara, mas era uma coisa legítima, né? A gente queria testar aquela câmera, aquela qualidade e tal. Inclusive, eu me lembro que eles fizeram até um making-off deles imprimindo as lonas enormes com... Até que tamanho podiam fazer. Então aquilo ali era uma verdade. Então o cara olhava e disse assim, cara, eu tenho que comprar esse telefone, entende? E uma das discussões de Cannes agora, trazendo o Prof. Galloway, eu recomendo, quem não conhece o Scott Galloway, que siga, ele disse, né, que a propaganda hoje tem que ser outra coisa, né? E não é um outro nome. Que a inteligência artificial e tudo que está acontecendo vai mudar o jeito das marcas. Ele estava dizendo que os grandes campeões de Cannes desse ano, nenhum é propaganda. Tu não pode chamar aquilo de propaganda mesmo. Aquilo é entretenimento, conteúdo, serviço social, ativação. É outra coisa. Não é a propaganda, não é aquele formatinho de 30, de não sei o que. É outra coisa. Eu acho que está voltando lá no começo da TV. Que os anunciantes eram o programa. Eles eram a programação. Eles eram a programação. O anunciante era a programação. Sim. Era o anunciante que bancava. Era o programa da OMO e tinha um programa de auditório da OMO. O anunciante era o programa. Do fogão. Isso. O anunciante era o programa. Eu acho que está voltando... Claro que não vai acabar a propaganda, sempre vai existir a propaganda, mas... Eu acho que o jogo está voltando a ser essa produção de conteúdo. Mas o Spike Lee falou também, né? O que importa é achar uma forma de contar uma boa história. Sabe que isto é o que está dizendo uma pesquisa. 51% está dizendo que a gente não pode ter medo de achar o jeito certo. E daí a gente cai. Nessa tua fala aí, Nenê, não pode ter medo, daí a gente vai lá para o cerne. A gente está num mercado que o cliente, o pagador, está mais a risco. Ele quer que tu diga, o que esse 1 centavo aqui me trouxe de retorno em dinheiro? Isso. Se eu investir 1 centavo, eu não quero retorno de 1 centavo. Quero 1,5, 2, 3, deixa ele mais a risco. Mas aí tem a história do medo e da ideia e de contar histórias, que isso pressupõe o quê? Pressupõe ousadia. Tu tem que ter ousadia. E tu vai ter que ter incerteza.
Não tenho certeza. A gente vai ter que fazer, colocar no ar e depois a gente vai ver o resultado. Sabe o que está atrapalhando também um pouquinho? E vocês são do tempo. Antes a gente falava com o presidente. E agora a gente fala com o marketing do marketing do marketing. Também. Já, vários casos que já aconteceu, que tu vê que o negócio não vai, porque é que tem ele vira várias teu concorrente. camadas. Tem várias camadas. Até que ele começa a assumir o papel da própria agência e aí... Para que eu vou chamar um amigo meu que vai resolver isso aí, porque essa agência... E tem o que o Nenê falou, é o medo, né? O cara tem tanto receio de levar alguma coisa diferente do que ele está acostumado a fazer, que ele não leva, vai barrando. E ele não tem autonomia. A diferença de falar com o dono, com o CEO, com o presidente, é quem banca essa decisão. Eu vou dizer uma coisa Hoje, pra os vocês. departamentos, principalmente de marketing, né? Porque como o Carlucci falou, antes esse jogo estava no marketing. Agora ele está dividido. Tem o CTO, tem o CMO. É isso. E se tu não tem acesso a quem decide, ou se a empresa ela não tem a maturidade de ter autonomia para quem decide, vai sair coisa morna. Vai ser coisa morna. Imagina se acontecer com a criação, com o planejamento, o que está acontecendo com a mídia. O cara que compra prego está comprando mídia. Porque os departamentos de compras das empresas... E aí? Vou negociar com compras. Aí fudeu, meu amigo. Mesa de compra. Porque daí tu vira um Excel, né? Exatamente. Isso. É um pensamento com cofre, vale o número. Agora, isso que o Nenê falou, 2 trabalhos recentes que eu fiz agora foram apresentados pro presidente das empresas. E assim, cara, encurta a tua vida. Tu não precisa levar uma pirotecnia, né? Se tu souber contar ideia, se tu souber vender ideia, e o cara dizer, cara, é isso. Daqui pode desenvolver, entende? Então, realmente, isso aí. Mas não vai ter que passar pelo assessor do não sei o que, e papapá, e leva 2, 3... Isso complica todo o processo, entende? Então, se tu consegue realmente chegar na pessoa que decide, nossa, mas aí é maravilhoso. Esse é o grande problema. Não. Isso aí é maravilhoso. Mas tem uma reflexão nisso tudo também, né? É o modelo onde o presidente decide tudo. Também. Sim. Então, existem vários modelos, né, de atuação no mercado. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem boa parte das empresas, né, que tem essa concentração de decisão, por que o presidente decide tudo? Porque ele também está olhando lá na frente. Então, a partir do momento que tu tem acesso ao CEO, ao presidente, tu está conseguindo construir esse caminho lá na frente. Porque, às vezes, não estou dizendo que é todos, não vou generalizar, o marketing ele está apagando o incêndio do dia. Sim. E o marketing também, se ele se der conta que ele precisa se aproximar, né, da alta liderança da sua empresa e conseguir construir esse caminho e não agir pontualmente, né, porque ele também vai ser refém do resultado, da promoção, da data promocional, mas ter essa construção ao longo do tempo, ele também agrega mais valor dentro da empresa que ele atua. Então, a agência passa a ser parceiro dele, a consultoria passa a ser parceiro dele, a produtora é parceiro dele. Então, tem também essa ideia de se aproximar da onde o coração da empresa está. Seja ele top-down, com um decisor que está concentrado, ou seja, uma empresa que tem a maturidade e equipe madura para dividir essas decisões. Né? Daí vai muito do modelo da empresa, né? Porque também tem muito medo desses filtros, né? Vai, até quando chegar lá a ideia virou uma coisa assim, e aí o cara assim, por medo, por insegurança... Não vou levar isso pro presidente, né? Aí quando tu chega e fala pro presidente, cara, por que não mostrou isso antes? É que a pior coisa é tu tentar pensar com a cabeça do outro, né? Então, não, vou imaginar o que o Cado gostaria pra levar exatamente, aí esses filtros todos me apavoram um pouco, sabe? E o pior é quando tu tem 2 públicos, né? Às vezes tu tem 2 públicos que tu tá criando e aí tu cria pro consumidor final e aí tu cria também pro cara que vai aprovar. E aí se o cara que vai aprovar não gostou, sabe? Tem todo esse lance aí que não tem que estar errado, na verdade. Né? Sabe que tem um caso que eu presenciei agora na minha volta, fui falar com um diretor de marketing, ele disse, estou com um problema de colé. A agência que está me atendendo, ele é novo, me botou para a rua e eu vou ter que atendê-la. Eu digo, sim, qual é o problema? Não, mas tu não está entendendo que eles me botaram para a rua? Eu digo, cara, acho que faz parte da nossa vida. Pá, em cima e embaixo, disse para ele. Agora, se tu lidar com raiva com eles, eu vou ser o primeiro a chegar no teu reitor. Agora eu. Vai entregando. E dizer
Cara, tá acontecendo algo errado aí. Porque a tua agência é boa e não tem nada que ver. Vai lá e senta com o cara e diz, olha aqui, ó, vida nova. Agora não diz que tu não vai mais atender. Não diz que tu vai ser contra. Isso acontece muito. Muito. Né? Nós estamos cheios de diretores de marketing aí, né? Que estão causando problemas. Mas eu acho que isso vem historicamente de uma relação que é conflituosa, né? Marketing e agência. A gente brinca, né? A relação marketing e agência é o casamento, né? É o dia a dia. Então não se perde uma conta porque a campanha não ficou criativa, mas é o material que não chegou no dia, é a coisa que veio pela terceira vez errada, é o briefing que veio torto. Então o dia a dia vai matando, né? A toalha molhada em cima da mesa. Então, enquanto não se ajustar essa relação, o cara sai da agência para ir pro cliente, tipo, agora vou ferrar, gente. Como é que é? O sonho do opressor, do oprimido é virar opressor. Então tem que saudabilizar essa relação. O que vocês acham desse negócio que todo mundo discute, que muita agência não está aceitando uma palavrinha que se chama refação? Diz que o prejuízo da refação é impressionante. Refação é custo, né? É que daí a gente volta ao tempo do BV lá, que na época do BV, que era um outro dinheiro bem maior, tudo era possível, né? E hoje não, né? E eu acho que hoje a agência tem que ser muito mais estratégica, tem que estar muito mais afinada com o cliente, tem que usar a criatividade a favor do negócio e também tem que entender o cliente. E às vezes o cliente pede coisas que tu tem que chegar lá e dizer, não, teu pedido acho que tu não tá pedindo certo. Antes, né? Antes. Eu acho que o ponto é exatamente isso. Tem duas coisas. Tem esse antes, né? Quando? A partir de que momento é refação? Mas tem uma coisa também que as agências, elas não sabem fechar contrato. Eu ia dizer, isso tem que estar muito claro no contrato. Elas não sabem definir e hoje tá no contrato o escopo. Elas não sabem definir o escopo do trabalho. Começa a cobrar. Que abandonou. Onde tu é professor e tua esposa é professor porque não soube manter a refação. Exatamente. Isso tem que estar por contrato, porque é uma relação comercial e às vezes tem um certo abuso, entende? Ela Se tu aceitar nunca tudo, soube cara, delimitar, daí... né? Nunca soube, né? Historicamente não sabe. Quando tu vai pro universo da tecnologia, por exemplo, tu compra uma coisa chamada hora homem. Sim, isso tem X horas para fazer, essa equipe, esse squad dedicado, durante um período eles têm esse escopo, eles atendem esse escopo. Mas isso é levado a sério? Sim. Em alguns lugares. Na tecnologia é super sério, nas consultorias é super sério. Produtoras também, que eu acho que já bem antes da gente, né? Exatamente. Tá ali escrito assim, na segunda refação, custo de 50%, sei lá, daí cada uma... Uma refação é aceitável, tu fez a refação e foi. Voltou e o cara disse... Você tem contrato com 12 refações. Sim, mas é o que eu tô dizendo, voltou a segunda refação. Eu, se fosse um dono de agência, eu tivesse o poder de dizer, não, para tudo, não sai mais nada, bola ao centro, reúne todo mundo com o cliente de novo, porque daí já não é o problema, tem outra coisa aí que não é a criação, não é a peça que a gente está fazendo, tem algum ruído aí. E o importante também de ter uma postura consultiva. Consultiva, é dizer, a gente veio para resolver, eu não quero ficar... garibando ali uma coisa que está errada desde o início. Mexe na vírgula. E o quanto a agência também se coloca de uma forma que ela precisa atender o cliente. Me pede... No médico. Você chega no médico e diz assim, estou com dor de cabeça. Vou te dar um remédio para dor de cabeça? Não, tem um negócio chamado diagnóstico. A gente entender que daqui a pouco aquela dor de cabeça tem a ver com a postura, com a coluna. E por que todo mundo tem saudade do médico de família? Porque o médico de família, ele tem aquele viés emocional de conhecimento. Conhecimento, tem o teu histórico. É isso que eu queria. Entende? Ele conversa contigo, né? E daí não te manda uma receita. Eu não gosto muito de nomes, tá? Eu adoro os atendimentos, sempre trabalhei muito bem com atendimento, mas eu não gosto do nome atendimento. Porque atendimento pressupõe... A palavra pressupõe o quê? Eu acho que a palavra tem força. Atender. E quem atende faz o quê? Que lhe é pedido. Assim como a agência também é ruim. A agência é horrível. Não tem que agenciar. A agência porque era a mídia. Quem atende faz o que lhe é pedido. Tu não é um atendimento, tem que ser um consultor. Tu tá lá para provocar o cara, para estimular o cara, não é para fazer o que ele quer. E o atendimento acaba pressupondo muito isso, tanto para as pessoas que são atendimentos quanto o cliente. No Gavi, eu tô batendo muito
que é grupo de atendimento diferente, Sim. grupo consultor. Consultor, muda. Tem que mudar Até o porque ele vai receber uma demanda, ele vai interpretar aquilo, demanda, ele vai fazer as perguntas, ele vai devolver primeiro com perguntas. Né? E tem muitos atendimentos que fazem isso, mas... Claro. Mas o nome não ajuda, né? Não ajuda. É uma orientação também, não. Assim, ó, a culpa quando tem refação e tudo mais, na minha opinião, a culpa é sempre exclusivamente da agência. Do tipo, por quê? Por quê? Tá? Porque o marketing ou o cliente, quando é o presidente direto que contrata, alguma coisa assim, ele contrata... Tá puxando o saco, cara. Não, ele Dono de contrata agência, a dono de agência. inteligência. O único aqui, dono Não, de ele agência. contrata a inteligência da agência, por isso que ele vai pagar pela mídia e tudo mais. Assim, ó, tá, porque eu vou botar lá 50 mil nessa semana nesse canal de televisão aberta, e sabendo que isso não é nada para esse veículo e tudo mais, mas por que eu vou botar meu dinheiro aqui? Me explica por que eu vou botar meu dinheiro aqui. Isso quando nós estamos falando de mídia. Agora nós estamos falando de ideia, já que somos o clube de criação. Beleza. Dá 50 mil pela ideia. A gente... Não dá. Mas ele te paga naquilo lá... Tá errado, tá? Ele tá te pagando, tá? Pela mídia e tudo mais, a gente falou. Mas assim, ó, ele tá no escuro e ele precisa saber a tua opinião sobre isso, baseada no teu conhecimento, nos teus dados, naquela coisa que tu sabe, porque tu é o profissional que sabe disso. Todo mundo aqui já esteve com um cliente e já soube... Não, o cliente chegou e disse assim, não, eu não sei nada, eu quero tu que tem que me dizer, porque vocês que são os entendidos disso, vocês que são os profissionais do negócio. Beleza, quando tu não pega um briefing direito, porque o cliente, a gente sempre parte daquela premissa antiga, do tempo só, quando a gente só fazia criação, era dizer assim, o cliente não sabe o que quer. O cliente nunca sabe o que quer. O cliente aqui já mudou o briefing e tudo mais. Puta, agora é outra coisa. E tá, mas ele pediu uma coisa, agora ele tá pedindo ao contrário disso. Ele tá maluco, sabe? E aí, por que eu digo que é culpa da agência? Porque, e não é culpa da agência especificamente, cada ponta do negócio, ele de repente faltou essa conversa, esse questionamento anterior que tu falou, faltou essa pergunta antes do tipo assim, tu tem certeza que é isso? Porque eu acho que é outra coisa. Ontem eu tive uma discussão de WhatsApp que o cliente com o WhatsApp no cliente, então assim, eu preciso de tal coisa, eu digo assim, olha, mas não vai funcionar. Por isso. Ele tá me pagando pra isso, entende? Ele tá me pagando pra eu dizer qual é a melhor solução, e aí, beleza, agora a gente vai trabalhar juntos e vamos trabalhar pela melhor solução. Porque se a gente chegar e dizer, tá, isso aqui não funcionou, ele vai botar no teu e vai dizer assim, aquela tua ideia não funcionou. Entende? Aí é meio que um salvaguarda, assim. Mas daí é cultura, e daí tem a ver com essas coisas que a gente tá falando de atendimento, de consultoria. Tem muitos clientes que querem isso mesmo. Ele não quer um consultor, ele quer alguém para mandar, e ele quer mandar quantas vezes quiser, porque é o poder dele. E tem agências... Ele paga. E tem agências que vão se sujeitar a isso e outras não, né? Eu acho que tem que ter... Mas o modelo ideal e que gera os melhores trabalhos tem que ter uma relação de confiança. E daí, essa relação de confiança pressupõe isso, né? Que ele respeite a agência, a gente respeite ele, que a gente possa fazer perguntas e uma construção conjunta, né? Exato. E vocês acham que as in-houses são esse modelo que o cliente quer mandar e ele tá dentro do trabalho assim, dele? Para determinados trabalhos eu acho que a house funciona, mas eu acho que o principal trabalho, um dos principais motivos de contratar uma agência é que a agência ela é o interlocutor entre o teu cliente, entre a tua empresa e o cliente. A agência é especialista no cliente do cliente. É ela que é a especialista nas pessoas, no público consumidor, e ela tem que criar, as melhores empresas criam para o público consumidor, não cria para o dono. E muitas vezes acontece isso, né? Donos que não querem que crie para o público consumidor, querem que crie para ele. Mas essas in-houses, elas têm também uma dimensão que é a seguinte, o nível de complexidade que os departamentos de marketing tem que lidar e o nível de velocidade com que as agências não conseguem atender. Para coisas pontuais, ótimo. Mas também o modelo de negócio das agências nem sempre enxerga que eles podem gerenciar uma in-house para um cliente. Para coisas específicas, coisas rápidas. Que é necessário, que o cara está do lado e pode resolver. Só qual foi o grande problema? Que era as houses, agora é in-house, que ficou uma bonitinha. É mesmo? O cliente descobriu os 20% quando o SEMP baixou a norma do líquido, do faturamento líquido, e tu mandava a fatura dos 20% para ele e dizia o que é? De 200 pau, tu tá ganhando 40, tá ganhando mais que eu. Começou a primeira luta. A segunda luta foi o descobrimento do VV.
Quando o cliente descobriu que ele também pagava o BV do... Não é o veículo que me paga o BV. Não, é o cliente. É o cliente que paga o BV. E aí tem muita gente em São Paulo, e aí que foi a grande... Que chegou para o cliente e disse assim, tá legal, tu compra agora. E eu faço a estratégia e o planejamento. E a criatividade. Pode comprar. E entre aspas nasce o FII. E aí nasce o escopo infinito. Não, mas daí eu já acho que tu começa a cobrar pela criatividade, sabe? Daí tu começa a cobrar pelo negócio que tu não cobrava. Não, o FII é um aluguel de pauta. É o contrário, né? É um aluguel de pauta. E o FII, muitas vezes, ele... O FII é o hora-homem. Era o hora-homem, mas ele não era o mas lucro quem da agência, valora assim? Mas o lucro da agência continuava vindo do BV, né? Tanto é que Claro quando caiu o modelo, teve muita gente que saiu, que fechou, que encolheu. Né? Teve gente que desistiu do negócio. E tem muita agência que está fazendo o seguinte, o dono não fala contigo mais de BV. Ponto. Fala que negocia contigo. Não, mas sempre foi uma... Porque o dono que tem a confiança do cliente, do pagador, fica isento. E quê? Não. Pô, se acha, se surpreende. Não aconteceu. Mas sempre foi um campo minado esse assunto, né? Foi. Era... Exatamente. Porque aí que tem o problema, né? Porque o BV que está estabelecido agora de 5 a 25, ele chega em alguns momentos e a 30, 40, dependendo do que está acontecendo no mercado, né? Então, essas coisas são muito discutíveis e o cliente está descobrindo que ele paga. Ele paga. E isto ficou muito ruim. Tem uns que sabiam, né? Tinha uns que sabiam. Tinha uns que sabiam. Por exemplo, nós todos sabemos que o governo não pode ter isso. É por lei. Mas aí... A história tabela cheia. E aí? Aí dá-se um jeitinho. Então, sabe que eu fico aqui com vocês por ter essa liberdade. Tem veículo que dá 80% de desconto. Sim. Aí dá mais 20 para ti. Sim. E aí dá mais 15 para ti de PV. Como é que ele vive? Ou ele rasgou tudo? Eu queria dizer um negócio, mas não vou dizer. Mas aí que entra essa responsabilidade do mercado em olhar para a sustentabilidade dele como um todo, e não para veículos, agências, mas, Thaís, produtores. Eu não estou falando do pequenininho. Não, exatamente. Sim, exatamente. Estou falando do grandinho. Porque o grande... É por isso que o modelo não era sustentável e teve que a principal emissora de TV do país está se reformulando porque olhou para o Google e pensou, eu posso ganhar no a granel, no varejo. Né? Eu não vou ficar só com esse montante de grana do grande anunciante, mas esses pequenos anunciantes no volume são gigantes. A cauda longa, né? Exato. Mas o modelo caiu por causa do Google e do Facebook. Os PMAs. Isso. É que o modelo era muito confortável, né? Descobriram também. É que o modelo era muito confortável, né? Muito. Era pouco esforço e muita receita. Barbada. Que é o que todo mundo busca. Disso, tudo hoje. O Ricardo Marinho. Trabalhar menos, ganhar mais, né? O Roberto Marinho. Mas a gente tinha duas, né? A gente tinha aquela empresa de mídia impressa e a maior empresa de mídia televisiva que segurava o modelo. Tanto é que o Fischer tentou trazer o modelo dos birôs de mídia lá nos anos 2000 e não conseguiu. Por que ele não conseguiu trazer o birô de mídia que já funcionava no mundo todo? Sim. Pela defesa desse modelo que a gente está falando. Agora tem o outro lado que quebrou o modelo, mas o lado ruim hoje é que a maior parte desse dinheiro que ficava nas redes locais e tudo, hoje vai direto para... Vai tudo para a Califórnia. Exatamente. O dinheiro que financiava as rádios locais, que financiava a TV Com, que financiava o jornal, está tudo indo para a Califórnia. E esse dinheiro que financia a produção cultural local, a economia local. Está tudo indo lá para cima. Quem matou a TV Com não foi a falta de não de foi público. O canal Otto, né? Não foi o canal Otto, não. Quem matou foi o Google e o Facebook. Eu sei.
Eu vi, um golzinho uma vez passou assim, lá em 2015. Coloca a sua marca na primeira busca do Google. Eu digo, tá aí, ó, a TV concorreu aí. E aí é o perigo também dessas incursões, por exemplo, que a gente tava falando de supermercados aqui. Aí vem uma marca internacional de supermercados e entende que as pessoas agora não querem se deslocar, elas querem comprar no mercado local, então eles criam uma marca de mercado local, compram os mercadinhos locais e tu vai ali dar a grana pra essa big marca que vai tudo pra França, sei lá, vai pra outro lugar. E não vai mais pro bolso do cara que tem um mercadinho no bairro, que vai levar no mecânico do bairro o carro dele, que vai levar o filho na escola do bairro. Então aquela economia, né, que gerava, a roda, ela vai para fora. A nossa sorte é que o Brasil é um caos tão grande que eles não conseguem, né? A JCPenney comprou a Renner, nem vendeu, né? Largou na bolsa. Não sabemos funcionar. Não sabemos operar esse troço. O Walmart saiu, o Grupo Cassino agora vendeu também. Sim, também. É que o esquema aqui no Brasil é diferente. Aqui é diferente, né? A nossa loucura de impostos, inflação, carga tributária, que 300 milhões de impostos barra um pouco isso, né? O exterior diz o seguinte, é bom ir para lá porque a gente come barato e compra barato. Quem se queixa somos nós. Que tu chega lá e não consegue comprar nada. Não consegue comer, não consegue fazer nada. Se conseguir chegar. Se conseguir chegar. A gente já chegou mais fácil, né? Hoje a gente tá... É impressionante. Impressionante. É carésimo. Agora tem... Não, desculpa é a Ucrânia, é a Rússia. Que nada. Desculpa vem há muito tempo. Só que o país é viável para eles. Então eles vêm para a Bahia, fazem o que querem, vêm para Natal, fazem o que querem. Rio de Janeiro. E gasto. Compra o sapato por 50 pila, quando o sapato lá está 500. Né? Gente, foi maravilhoso. Nós vamos ter que repetir isso. Mas o tempo... Parte 2. Né? É o tempo, né? Então ficam as despedidas de cada um de vocês, com o meu muito obrigado. E que o Clube de Criação seja forte, que nem vocês quatro são. Nenê, muito obrigado por ser quem tu é, pela tua força, tua energia e de ajudar a desenvolver o mercado da maneira que tu desenvolve o mercado. Tu é uma força de verdade, assim, não é porque nós estamos aqui falando, sabe? Porque a gente fala isso quando não tá na tua frente também. É verdade. Fala isso também. Cara, a gente precisa de iniciativas. O Sala de Brain, que é o programa do Clube de Criação, que a gente, depois, mais adiante, nós vamos falar sobre ele, na versão 2 aqui. Inclusive, tu participou do piloto, que foi genial. Sim. A gente vai... Do piloto da versão podcast. Depois tem a outra lá. Mas, assim, a gente precisa desenvolver o nosso mercado. A Thaís falou um negócio ali muito importante sobre aquela marca de supermercado que vai lá e compra o mercadinho local e tudo mais, tá? A gente precisa desenvolver... tudo bem se vier uma grande mídia e vem aqui e compre a coluna do Nenê e compre o Clube de Criação e tudo mais, desde que a gente consiga manter o nosso trabalho feito para fazer o cíclico da economia local, sabe? A gente conseguir girar a nossa roda de mercado para que não vá tudo lá para Califórnia, para que não vá tudo lá para França, para que não vá para tudo para outros lugares. Então, assim, sobre... e isso é que era só a despedida, né? Já tô continuando o assunto aqui, né? A gente dá tchau, Aí vocês dão tchau, que sobrar para vocês de tempo aí. Então, de verdade, assim, muito obrigado pelo espaço e por fazer com que a gente consiga proporcionar debates para que a gente evolua o nosso mercado. Isso é o mais importante. Bom, o Will falou tudo, né? Obrigado, Nenê, pelo convite, pela provocação e pelo estímulo, né? E ficar Foi sempre... muito bom te rever. Obrigado. E por estar... meio que e com essa camisa maravilhosa. A controvérsia. Não, só agradecer a Thaís. Obrigada, Nenê. E eu acho muito importante quando o Clube de Criação, né, é convidado, né, para esses momentos de compartilhar conhecimento, de construir conhecimento em conjunto, a gente falar de criatividade. E quanto mais complexo
é o mundo que a gente vive, mais criatividade a gente precisa. Então a gente está num nível de complexidade galopante e a criatividade tem que ser galopante também. E junto com a criatividade vem uma coisa chamada coragem. E eu acho que é essa palavra que eu penso sempre quando eu penso no Nenê. Então, uma fala corajosa, uma atitude corajosa. Eu acho que esses momentos pedem isso da gente. Muito obrigada. O meu prazer em te conhecer, depois de ouvir tudo que o Cado disse, reforçou muito mais. Eu vou pagar BV pro Cláudio. Eu sou um bom vendedor. Sou um bom vendedor. Esses dias me disseram que eu era um bom assessor de imprensa. Então, tô ficando... A idade tá me dando mais experiências boas. É muito raro a gente conversar no mercado. É muito raro a gente se ver, sentar numa mesa para discutir, bater bons papos. Eu acho que tu já faz isso há muito tempo, né? Com a tua coluna, com o teu blog, agora com o podcast, né? Então, acho que tu conseguiu aqui até uma façanha, reunir o clube de criação, que é difícil a gente, às vezes, nós aqui nos falarmos. E tu conseguiu convocar todo mundo num horário, assim, que às vezes a gente naquele corre, né? E eu fiquei muito feliz quando eu encabecei lá um movimento na ARP para te dar o prêmio de destaque, né? Eu me emocionei muito quando foi receber o prêmio, eu chorei, porque eu acho que tu é um cara que merece muito, assim, esse reconhecimento, né? Então, quando tu ganhou aquela estrela lá, eu disse, poxa, se fez assim uma justiça por um cara que... Eu sei muito bem. Que sempre nos apoiou. Então, agradecer aqui, eu acho que é um momento ótimo aqui, tomara que a gente tenha outros momentos. E eu vou terminar com uma frase do Rafael Sampaio, que não está mais aqui, né? O gordinho, que nos deixou. Que ele disse assim, cara, ele sempre fazia uma apresentação mostrando um caos, assim. A economia tá uma merda e tal, não sei o quê. Todas essas discussões que nós... E no último slide... E brabo, né? E brabo. E no último slide ele botava, mas não se preocupe. Porque nunca os clientes precisaram tanto de comunicação. Então, assim, pode estar acontecendo o que está acontecendo, mas nós temos um papel, assim, extremamente importante. Porque a comunicação... A Balt faz falta, né? Faz falta. Então tá, Nenê, muito obrigado e vida longa aí pro podcast do Nenê. Então tá, um beijo. C'est fini, Matheus.